A palavra de Deus nos diz, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar, queridos. Pai de amor, bendito Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Estamos em culto, em adoração, que o Senhor esteja se agradando de tudo que os Teus filhos e as Tuas filhas estão fazendo neste lugar. Mas queremos continuar agora te adorando, ouvindo a instrução da Tua palavra. O Senhor sabe como chegamos aqui. O Senhor sabe como foi a nossa semana até ontem. E nesse primeiro dia de uma nova semana, no dia do Senhor, nós queremos ouvir a instrução da Tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito, ao Teu servo, para que eu exponha a Tua palavra com fidelidade. E a Tua igreja reunida aqui, que ela, ao ouvir o Teu ensinamento, ela guarde, mas ela também pratique no seu viver diário como servos e servas do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso, amados irmãos, receber boas notícias de uma igreja. É claro que nem sempre a gente recebe boas notícias. Nesses quase 25 anos como pastor, eu já tive o privilégio de pastorear algumas igrejas e me lembro que, ao sair da primeira igreja, quando estava pastoreando e fui para um segundo campo pastoral, um dia fui tomar um café com um dos presbíteros da primeira igreja. E é natural que eu queria ter um pouco de notícia, saber como está o povo lá, como é que está a igreja. E eu fiquei muito triste quando ele disse: não está bem, pastor. A igreja está passando por um momento muito difícil. Eu confesso que até passou assim pela minha cabeça, eu falei: será que eu fiz alguma coisa errada para estar acontecendo isso, né? Será que eu não fiz o meu trabalho direito? E fiquei assim um pouco triste, mas aquele presbítero me procurou porque ele queria uma palavra de esperança. Mas quando nós recebemos notícias boas de uma igreja, como por exemplo eu tenho acompanhado pelas mídias digitais, eu vejo os cultos aqui. Eu só não sabia como era daqui para lá, mas aqui essa parte da frente eu sempre vejo. Né? Já vi que o pastor reverendo Sérgio Lima, um membro da nossa família, casado com a prima da minha esposa, o reverendo Rivelis Gleiton, que é o presidente, né, do Presbitério Bandeirantes, esteve aqui também, e outros pastores, irmãos da Igreja da Lapa, aqui da Igreja de São Vicente, a família que Deus reuniu neste lugar. O tema da mensagem nesta manhã é progredindo cada vez mais. Pode repetir comigo? Progredindo cada vez mais. Faz um ano que vocês se uniram, que Deus ajuntou vocês para nascer essa amada igreja.
E essa igreja então tem demonstrado para a honra e glória do Senhor Jesus essas virtudes que neste texto fica claro e que durante toda a sua carta Paulo trabalhou com a igreja de Tessalonicenses: a fé, o amor e a esperança. O apóstolo João, escrevendo lá na sua terceira carta, ele diz assim: eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Isso alegra o nosso coração, o coração do pastor, o coração daquele que está à frente do rebanho. Com certeza isso alegra o coração do reverendo Robert, por saber que suas ovelhas, que não são deles, mas são do Senhor, confiadas a ele, andam na verdade. Estão progredindo no caminho do Senhor. Esta é uma igreja para nós modelo, ela não é perfeita. Certamente vocês perceberão isso, sobretudo quando estudarem com calma esta carta. Mas é uma igreja que se tornou exemplo e modelo para toda aquela região. Essa igreja, ela vai nascer na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E é interessante falar um pouco desse momento, porque Paulo, após a primeira viagem missionária, ele regressa para a base, para Antioquia, para dar relatório aos irmãos. Depois ele se prepara para iniciar a segunda viagem missionária. Nós sabemos que o seu companheiro inicial era Barnabé. Houve ali uma pequena discussão entre eles por causa de João Marcos, e Paulo não queria mais João Marcos na equipe, porque ele tinha abandonado a equipe na primeira viagem. Barnabé, que era um pouco mais assim, compaixão no coração, falou: não, vamos dar uma segunda chance, e eles eram até parentes. Barnabé então fica com João Marcos, vai trabalhar aquela região de Chipre, e o apóstolo Paulo então convida um outro para segui-lo agora, um dos servos que foram enviados do concílio de Jerusalém para levar notícias para aquela região por causa da questão da circuncisão, Silas, e que nesse texto ele é chamado de Silvano. Então agora Paulo e Silas iniciam a segunda viagem missionária. Paulo tinha um planejamento, tinha um plano missionário, ele pretendia pregar o evangelho na Ásia, mas Deus não permitiu. É interessante, né? Nós às vezes achamos que é só o diabo que barra o caminho, né? Ah, é coisa do inimigo, pastor, é o inimigo que está impedindo eu de ir naquele lugar. Às vezes não. Às vezes você precisa estar sensível à voz de Deus, porque Deus também fala não. Deus também põe impedimentos no caminho, porque às vezes a gente está querendo ir para um lugar, mas Deus fala: é para cá que eu te quero. Nós pastores, e esses dias eu fui participar de um culto de um amigo que completou 50 anos de ministério. Quando eu tinha 5 anos de idade, ele foi ordenado pastor. E ele disse que quando ele foi ordenado e foi designado pelo presbitério para o primeiro campo, ele não queria ir para aquela igreja. Ele não queria, ele ficou bravo, ele falou para alguns irmãos: eu não quero voltar para essa igreja, que era a igreja dele mesmo, de onde ele tinha saído. Mas a sua noiva na época, que era sua esposa hoje, disse: mas você não vai cantar o hino nem sempre será para onde eu quiser que o mestre me quer enviar? Aí ele: eu ia cantar mesmo esse hino aí. Então viva ele, que nem sempre será para onde você quiser, é para onde Deus quer. E então Paulo teve uma visão à noite. Aquele varão macedônio diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E sabemos que não que a Ásia não precisasse de Jesus, a Ásia vai receber o evangelho num outro momento. Mas agora eles, adentrando no continente europeu, através de Filipos, começam a pregar o evangelho naquela região. A história de Filipos é interessante. Ali tem perseguição, ali tem muita luta, mas ali tem conversão, ali tem uma igreja que vai nascer naquele lugar. Mas Paulo também não pode ficar muito tempo ali, e a partir do capítulo 17 de Atos nós temos a informação de que ele vai para Tessalônica. Ao chegar ali, ele usa uma estratégia que ele sempre fez no seu ministério. Ele, sabendo que tinha uma sinagoga judaica, ele começa a pregar o evangelho na sinagoga, e por 3 sábados ele prega o evangelho. Muitas pessoas da cidade de Tessalônica, de origem grega, pessoas de alta posição, começam a serem alcançadas pela maravilhosa graça, pela pregação do evangelho. Mas vem a oposição, judeus, judaizantes, começam a se levantar contra a pregação do evangelho naquele lugar. A ponto de um morador daquela cidade, que tinha hospedado Paulo, Jason, ter sido levado à presença das autoridades. Tessalônica era uma capital, a capital da Macedônia. Ela ficava numa região estratégica. Era como que fosse assim o limiar entre o Oriente e o Ocidente. E é depois dali que ele vai seguir
vai chegar em Bereia, vai passar por Atenas, vai chegar a Corinto. Mais tarde chegará na região da Ásia, quando ele adentrará em Éfeso. Mas agora, nessa segunda viagem missionária, nasce esta amada igreja na cidade de Tessalônica. Uma característica interessante, essa cidade, quando aqueles homens, e até diz assim, que foram contratados homens da malandragem. Pode imaginar então como é que foi o negócio? Contrataram homens da malandragem da cidade de Tessalônica para perseguir Paulo e Silas. Não era coisa boa não, né, irmãos? E sabe qual era a fama que eles tinham ali? Antes mesmo deles chegarem em Tessalônica, eles tinham uma fama. Chegaram até aqui aqueles que têm transtornado o mundo. Será que nós também estamos transtornando o mundo? Como é que eu transtorno o mundo? Fazendo manifestações, passeata? Não, nós transtornamos o mundo com a pregação do Evangelho. E o tema central de Paulo ao pregar nessa cidade, como todas as outras, era Cristo. Ele pregava Cristo crucificado. É interessante que o apóstolo Paulo diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu tenho que pregar esse Evangelho. Ele foi alcançado por esse Evangelho. Ele considerou tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo. E ele agora é de Jesus. E ele então está encaminhando essa carta, porque ele ficou um pouco preocupado. Ela era uma igreja recém-organizada. Poderia, fazendo aqui, guardando as devidas proporções, fazer uma comparação com vocês. Vocês estão há um ano. Claro que no plano de Deus essa igreja já existe desde a eternidade. Mas no tempo e no espaço ela nasceu do ano passado para cá. Mas essa igreja que nasce ali no finalzinho, entre o ano 49 e o ano 50, depois de Cristo, praticamente 3 anos depois, Paulo está na cidade de Corinto e ele escreve uma carta. Porque ele recebeu um recado de Timóteo. Ele tinha deixado Timóteo, um dos seus companheiros, além de Silas, que estava naquela equipe. E você pode ver isso comigo rapidamente aí no capítulo 3. Nós vamos passear várias vezes na carta, daqui a pouquinho eu vou dar uma sequência lógica aqui para nós, mas chega no versículo 6 do capítulo 3, diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. E aí a gente sabe então que Paulo recebeu informações. Como estão os nossos irmãos lá em Tessalônica? E o relatório, a informação dada por Timóteo a Paulo alegra o coração dele. Como nós falamos há pouco, como o nosso coração se alegra quando nós recebemos boas notícias, quando nós ficamos sabendo que aquela igreja, aquele lugar está crescendo, continua progredindo cada vez mais. Isso alegrou o coração de Paulo. E Paulo então escreve essa carta. Mas essa carta tem muito ensinamento, mas é a carta que mais Paulo fala sobre a volta de Jesus. Ele vai trabalhar isso aqui com relação à esperança daqueles que dormem no Senhor, mas ele tem outros assuntos para trabalhar conosco. E é por isso que nesta manhã nós vamos trabalhar sobre essas virtudes que nós encontramos aqui: a fé, o amor e a esperança. Ele dá graças ao Senhor, mencionando esses amados irmãos em sua oração e sem cessar. E aí ele fala no verso 3, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, esta amada igreja presbiteriana Betânia, vocês também estejam tendo uma fé operosa, um amor abnegado e uma viva esperança no Senhor Jesus, porque a nossa esperança não se limita apenas a este tempo presente, mas cremos na ressurreição do Senhor Jesus e cremos que Ele voltará para buscar a sua noiva. Nós estamos ainda aqui militando e precisamos olhar então para a história dessa igreja, pelas informações que Paulo nos traz a partir do relatório que ele recebe de Timóteo. Outra informação importante que eu quero compartilhar com vocês, lá no capítulo 4, da onde foi extraído o tema da mensagem desta manhã. Olha só como que Paulo está falando. Ele diz aqui no verso 1, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Parece que ele está entrando em contradição, porque lá no capítulo 1, ele disse que não precisava acrescentar coisa nenhuma àquela igreja, que era uma igreja exemplar. Mas deixa eu aqui falar algo que penso que o reverendo Robert concordará comigo.
ensinar um pouco mais. Por mais que você diga assim, não tem mais nada para acrescentar, mas que nem sermão de pastor, né? Último ponto, irmãos. Só mais uma aplicação, irmãos. Aí a mensagem às vezes vai espichando, né? Porque às vezes o pastor lembra de um ou outro ensinamento, mas Paulo tem algumas informações de algumas ameaças que essa igreja estava sofrendo. Mas ele louva a Deus pelo progresso deles. E ele vai falar isso para nós também. Olha só, chega também no versículo 9 do capítulo 4, ele diz, eu vou trabalhar isso daqui a pouco, mas eu quero ler por conta dessa expressão do progresso. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Mas olha o que ele fala. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Progredindo cada vez mais. Isso nos leva a um grande desafio. Meu irmão, minha irmã, não se acomode. Não diga assim, pastor, eu já sou crente há tanto tempo, eu sou da terceira, da quarta geração, eu já tenho uma experiência com Cristo, eu já tive experiências tremendas com o Senhor, mas nesta manhã Deus está falando comigo e com você. Progrida um pouco mais. Avance um pouco mais. Cresça um pouco mais. Até os meus queridos anciãos que estão aqui, que de repente dizem, não, pastor, já passou a minha fase. Eu pendurei a chuteira, mas não tem isso no reino de Deus, sabiam? Não existe INSS no reino de Deus. Salmo 92, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, modelo para todos os crentes, então modelos, exemplos para aquela. E aí diz assim, mas também por todo com Deus. E ele fala, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo. Olha que tremenda essa palavra. Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uma igreja que está progredindo e deve continuar progredindo, é uma igreja que tem uma fé viva e operante. Não é só teoria. Aquela aparente contradição entre o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2 e o que Tiago trabalha na sua carta sobre a fé sem obras é morta, tem gente que fala, não, tá vendo? Na Bíblia tem contradição. Não, queridos, porque lá mesmo em Efésios, quando você termina de ler lá Efésios capítulo 2, verso 8, você continua a leitura, chega no verso 10 e diz assim, pois somos feituras dele, criados para as boas obras que de antemão Deus criou para que você andássemos nela. Eu não sou salvo pelas obras, mas uma vez salvo pela graça, mediante a fé, eu tenho que demonstrar com prática, com obras. Primeiro, a minha relação vertical com meu Deus, amá-lo sobre todas as coisas, de toda a minha alma, de todo o entendimento, de todo o meu coração. Mas eu preciso manifestar essa fé operosa na prática também, vivendo a palavra e estendendo o meu amor aos meus irmãos. Irmãos, vocês estão nesse tempo, alguns, claro que já têm um tempo no Evangelho há muitos anos, mas vou pensar que nós fôssemos assim como bebês espirituais, né? Um aninho. Vocês estão aí no início e é lindo ver a obra do Senhor crescendo, progredindo. E quando eu recebi o convite do reverendo Robert, essa foi a palavra que veio ao meu coração. Não é a primeira vez que eu estou ministrando essa palavra, mas ela foi a ligação direta à igreja que está progredindo e que precisa continuar progredindo. Jamais se acomodem, irmãos. Não se acomodem, dizendo, nossa, como estamos crescendo. Será que não estamos indo rápido demais? Sigam os passos do Senhor Jesus. Ele vai ditar o ritmo que o rebanho de Jesus precisa andar neste lugar. Sigam os passos do Senhor Jesus através daquele que ele confiou à frente do seu rebanho neste lugar. A segunda coisa que o texto nos ensina é que esses irmãos, eles não tinham uma fé só operosa, eles tinham um amor abnegado. Irmãos, a palavra amor no nosso contexto, na nossa sociedade, é uma palavra que está desgastada. Foi lindo o que aconteceu agora aqui, a renovação dos votos dos nossos irmãos, 50 anos de casados. Se Deus permitir, né, amor? A gente chega lá. Se Jesus não voltar ou não nos levar, eu quero também celebrar as bodas de ouro com a minha esposa. Mas a palavra amor tem sido desgastada na nossa sociedade.
Às vezes você sabe que na língua portuguesa ela serve para tanta coisa, né? Ah, eu amo meu Deus, eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo meu cachorro, eu amo pudim, eu amo... Aí as pessoas falam, peraí, mas é o mesmo amor? Aliás, se bem que eu estou preocupado ultimamente aí, né? Embora eu tenha o meu pet lá, mas eu não posso amar mais o meu pet do que os meus filhos, do que a minha esposa. Mas nós estamos vivendo uma época aí que as coisas estão se invertendo. Nós estamos amando coisas em vez de amar pessoas. Estamos amando outras coisas que podem ter o seu valor, mas tornar-se-ão pecaminosas se você inverter o valor na sua vida do amor. Nada substitui o seu amor primeiro a Deus, depois a sua família, a obra do Senhor. Ah, eu posso ter amor aos amigos, às coisas? Pode, mas não no topo da sua lista. Esta igreja demonstrava também um amor prático. Tem uma carta nas Escrituras, que é a primeira carta de João, que ali você aprende assim de forma clara. João chega a dizer assim: filhinhos, amemo-nos de fato e de verdade, não só de falar. E ele usa um exemplo. Se você sabe de um irmão que está padecendo de alguma coisa, necessidade, você não pode chegar para ele e falar assim: vai em paz, meu irmão. Vou orar por você. E o pior é que às vezes a gente nem ora. A gente só faz aquela frase assim para passar que somos um irmão sensível à situação do irmão, mas nem oramos. E muito menos estendemos a mão na prática. Peraí, ele está dizendo que está passando necessidade. De repente eu serei a resposta da oração dele. De repente ele tem algo que ele está precisando e eu tenho sobrando na minha casa. E eu ainda vou orar. Você pode até orar, mas vai lá e abre a sua despensa, abre o seu guarda-roupa, faz alguma coisa e socorre. Essa igreja tinha um amor abnegado, claro que, em primeiro lugar, a Deus, ao compromisso assumido com o Senhor, mas era um amor que se demonstrava também ao seu próximo. E é interessante que quando o Senhor Jesus conversando com o intérprete da lei, e o intérprete da lei querendo pegar Jesus em contradição, e Jesus então fala: você conhece os mandamentos, e resume os mandamentos naqueles dois: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está ali mencionando a lei, mas vem o Senhor Jesus depois falando aos seus discípulos, ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Agora não é você a medida do amor, é Ele. Ah, eu vou amar o meu próximo como eu me amo. O problema é que tem gente que não se ama. Aí você fala: eu não gosto nem da minha pessoa, vou amar o próximo. Eu nem me amo. Então você tem que resolver isso na presença de Deus. Mas agora o Senhor Jesus aperta um pouco o cerco e ele diz assim: ame o seu próximo como eu te amei. Essa é a senha para você demonstrar que você tem um amor abnegado. Não é um amor só teórico, mas é um amor prático. E aqui mesmo, eu li, mas vou novamente ler com vocês, no capítulo 4, dos versos 9 a 12, ele fala isso. Ele diz: no tocante ao amor, há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Mas aí vem a palavra pastoral: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Não se acomode. Mas pastor, o senhor não me conhece. Eu sou uma pessoa tão amorosa, tão piedosa. Amém. Louvado seja Deus por tudo isso que você é. Mas faça um pouco mais para Ele, para o Senhor. Não estacione a sua vida. Não diga: não, pastor, eu já contribuo tanto, eu já me dedico tanto. Mas essa igreja era uma igreja modelo. Eu não conheço toda a Baixada Santista aqui, né? Vindo para cá com a minha esposa, me lembrei que em 1993 fiquei um final de semana, um feriado prolongado com a minha família aqui em São Paulo. Moro em São Paulo, tão perto, só subir a serra dessa região. Mas você já imaginou, irmão, sem competição com nenhuma igreja, mas que de repente a igreja presbiteriana Betânia começa a ser comentada em Santos, na Praia Grande, Itanhaém, em Peruíbe, no Guarujá. Vocês estão sabendo da igreja presbiteriana Betânia? Aqueles irmãos lá, ó, como dizia o nosso querido pastor lá de BH, sustância. Uma igreja operosa na sua fé, uma igreja abnegada no amor. Mas isso tudo para a glória do Senhor, irmãos. Porque nós somos, sabemos, né? Por isso que o Salmo 19 está lá para nos alertar. Da soberba também livra o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível. Nós precisamos estar cônscios de que tudo isso aqui é obra do Senhor. Mas nós devemos celebrar isso. Devemos celebrar os pequenos começos na presença do Senhor.
para que quando estivermos muito maior do que aquilo que podemos imaginar ou pensar, porque Deus ele faz assim, nós continuemos com os dois pés no chão, dizendo, foi tudo por Ele, para Ele e por meio dele. Uma igreja que tem uma fé operosa, uma igreja que é prática na sua vida cristã, uma igreja que ama de fato e de verdade, sobretudo o Senhor, antes de todas as coisas, mas expressa o amor em todas as dimensões, aos domésticos da fé, aos que estão ainda perdidos, até aos nossos inimigos. E só pela graça você consegue amar quem te odeia. Mas o Senhor Jesus diz, ame o seu inimigo. Mas a igreja, com a capacitação do alto, ela pode fazer isso. Mas em último lugar, uma igreja que continua progredindo, ela, embora esteja aqui na terra, os seus olhares não estão aqui na terra. Onde está a igreja? Ela pensa no céu. É uma pena, irmãos, que nós não falamos mais da volta de Jesus com a mesma ênfase que já falávamos no passado. De vez em quando acontece aí um abalo, ai meu Deus, acho que vai ter guerra. Eu acho que se aquele país jogar uma bomba naquele outro país, aí os outros vão entrar, Jesus está voltando. Tá com o calor está absurdo. Aí os tremores, até o Brasil está mudando o clima. O lugar que não chovia, chove, agora Jesus está voltando. Mas é só isso? É só nessas horas que você lembra que Jesus está voltando? Se tem algo que a igreja deve desejar, essa é a ansiedade que não faz mal para ninguém. Essa ansiedade faz bem. Eu estou ansioso pela volta de Jesus. Você está? A igreja, aos Tessalonicenses, como eu disse, nesta carta, Paulo trabalha esse aspecto da volta de Jesus, daqueles que dormem no Senhor. Então nós aprendemos aqui que essa igreja tem uma esperança viva. Lá no capítulo 1, no versículo 10, que já lemos, ele diz assim, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço e nos livrou. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ainda estamos nessa terra militando, mas nossos olhos precisam estar na glória, na eternidade, nos céus. Como Paulo escrevendo aos Colossenses diz, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque é uma pena, irmãos, não é o nosso caso, mas tem um falso evangelho sendo pregado por aí que o pessoal quer que tudo aconteça aqui na terra. A prosperidade tem que se dar. Pastor, eu sei que eu vou morar no céu, eu sei que eu vou viver na eternidade, mas e agora? O aqui e agora? Não vai acontecer nada de novo na minha vida? Não aconteceu ainda, meu irmão? Não aconteceu? Alguém aqui conhece uma bênção maior do que sair das trevas, não por mérito seu, ser transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor? Alguém conhece uma bênção maior do que pertencer à família da fé, de saber que você está no número dos eleitos de Deus e que você vai morar na eternidade com o Senhor? Eu não conheço. Você pode desejar e almejar, planejar coisas boas para você, para sua família, mas isso é muito pequeno, perto daquilo que Deus tem preparado para nós. Essa é a nossa viva esperança. Foi assim que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, disse, a vossa esperança se limita apenas a esse tempo presente. Sabe o que ele disse? Somos os mais infelizes da terra. É forte isso, não é? Ele chega a dizer que quando você põe os seus olhos apenas nessa vida e esquece de pensar no céu, de pensar na volta de Jesus, você é até mais infeliz do que o ímpio. Pastor, mais infeliz do que o ímpio? Porque você conhece a palavra, você tem a promessa, você sabe o que verdadeiramente significa essa palavra, a esperança, que aqui na sociedade, né, a esperança é a última que morre, porque a esperança voltou, porque a esperança foi embora. A nossa esperança, irmãos, está nele. Ele é a nossa esperança. Uma igreja, irmãos, que continua progredindo cada vez mais, ela pensa no céu. Ela pensa na volta de Jesus. Capítulo 5 diz para nós, verso 1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite.
Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, há que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, e de noite é que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Uma igreja que está progredindo, ela tem uma fé operosa. Uma igreja que está progredindo, ela tem um amor abnegado. Uma igreja que está progredindo, ela tem uma viva esperança no Senhor Jesus. Mas eu quero terminar lembrando o que eu disse há pouco, que todos nós, quando estamos ensinando a igreja, sempre tem um ponto para acrescentar. Essa igreja, ela era uma igreja constituída de gregos e judeus. Havia muita coisa acontecendo ainda em Tessalônica. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Tessalônica ganhou um título do Império. Ela tinha uma liberdade que nenhuma outra cidade tinha dentro do Império Romano, ou seja, ela tinha o seu governo próprio, ela não precisava ficar se reportando ao Império, ela teve liberdade para eleger os seus próprios líderes locais. Quando tinha alguma situação para ser julgado, eles tinham um tribunal próprio, porque talvez uma gratidão lá, o imperador deu essa condição para Tessalônica. Tessalônica então vivia, claro que entre aspas eu digo essa palavra, uma democracia local permitida pelo Império. Então eles estavam meio que acostumados com essa questão de ter uma liberdade para liderar, só que isso trouxe alguns problemas quando o assunto era autoridade eclesiástica. E é por isso que o capítulo 5 vai nos informar assim, a partir do versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Uma igreja que está progredindo, ela não só tem uma fé operosa. Uma igreja que continua progredindo, ela não tem só um amor abnegado. Uma igreja que progride cada vez mais, ela não só tem a viva esperança no Senhor Jesus, mas uma igreja que está progredindo, ela honra os seus líderes. Ela acata a liderança dos seus líderes. Ela segue o pastoreio daquele que Deus confiou. Irmãos, como isso é necessário, vocês estão iniciando. E é bom que comecemos bem, para não terminarmos bem. O texto é muito claro. Acatem com apreço os que trabalham entre vocês, os que vos presidem, é claro que tem que ser no Senhor. Não é uma liderança de qualquer jeito. É como Deus fala lá para os pastores e presbíteros em 1 Pedro 5. Quando Pedro diz assim, rogo-vos eu presbítero com vocês, pastoreardes o rebanho de Deus. Então o rebanho tem dono, não sou eu, não é o Robert, é Deus. Mas mais adiante nessa passagem diz assim, pastoreai como Deus quer, não é como eu quero. Uma frase que eu tenho falado por aí, às vezes quando um estabelecimento comercial muda de dono, aí é para chamar atenção, até porque às vezes aconteceu alguma coisa naquele comércio, a clientela não quer mais entrar e a pessoa põe uma placa assim lá fora, sob nova direção. Para dizer o quê? Mudou. Acho que o cozinheiro agora é outro. Não vai ter mais aquele problema da comida contaminada. O atendimento melhorou, sob nova direção. Olha, mudaram até o letreiro. Mas na igreja não funciona assim. Na igreja sempre será sob a mesma direção. Essa igreja está sob a mesma direção, irmãos. E sempre será assim. Ele pode trocar o vaso, o instrumento que ele trouxe, como aconteceu com o povo de Israel. Deus levou Moisés, preparou Josué. Mas a liderança é de Deus.
Continuem progredindo cada vez mais, tendo uma fé operosa, um amor abnegado, altruísta, que demonstre isso em primeiro lugar a Deus e ao próximo. Sonhem com o céu. Vamos falar mais, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Enquanto isso não acontecer, vivamos por modo digno do Evangelho nessa terra, mas buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto, e honrando e respeitando e acatando aqueles que o Senhor confiou para pastorear o rebanho dele neste lugar. Louvado seja o nosso Deus, porque a igreja é dele, a obra é dele, o reino é dele, e nós também somos dele, para a honra e glória do seu nome. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.